Sr. Kagemitsu Daigo se lembra da época em que fez um acordo com os 12 demônios no corredor do inferno, preparados para trilhar o caminho do mal em troca de poder, enquanto espera sua esposa Nui Okada. Dar à luz, os demônios exigem seu pagamento. Quando nasce o primeiro filho, o bebê nasce sem membros, traços faciais ou pele. O bebê é abandonado à própria sorte e deixado à deriva no rio. Depois de 16 anos, ele é um jovem que viaja sozinho. Chega a Doroduro, um adolescente ladrão. Enquanto procura o demônio parecido com Lama Daiki Dorodoro, defraudou 3 homens de seus bens. O jovem, então, o S.A. as lâminas em seus braços protéticos para cortar o monstro enquanto ele ataca e devora os homens. No salão do inferno é dividida por um raio depois que o demônio é morto e o jovem desaparece. Skin retorna em Ishikawa Tahamaru. Kagemitsu, o segundo filho de Daigo, chega em casa depois de uma viagem de caça, mas Nui Kata ainda sente falta de seu primeiro filho. O jovem parece não conseguir ver, ouvir ou falar. Ele é como Matt Murdock, mas anime. E claro, Doradora o segue, porque por que você não faria isso? E porque o cara cego, surdo e mudo possui habilidades de espada superiores, força sobre-humana e a capacidade de discernir se um ser é amigável ou hostil com base na cor de sua alma. Doroduro leva o jovem a uma vila controlada pelo impressionante Bandai e faz um acordo para matar um monstro local que toca um sino de peregrino por uma taxa. Eles encontram o monge cego Biwahoshi lá, que tem a habilidade de discernir as almas das pessoas quando elas percebem que Bandai é na verdade um monstro que vem devorando viajantes. O menino um aldeão diz que o monstro que reaparece e traz seu sino é um fantasma da primeira criatura que os aldeões mataram. O jovem conta a Dorodoro e ao monge seu nome é Yakimaru Hyakimata. Recupera seu sistema nervoso central e é capaz de sentir dor quando um raio atinge a estátua de Bondi no corredor do inferno. Kagemitsu Daigo é informado de que o clã Sakai parece estar se preparando para a batalha e as coisas estão prestes a acontecer. Que não apenas tratou a doença de paciência, mas também criou próteses para aqueles que perderam membros em batalhas ou acidentes, começa quando seu ente querido foi morto pelos homens de Sheba. Ele largou o emprego como crucificador do Sr. Sheba e mergulhou no mar. Aprendeu a fazer criar próteses depois de ser salvo por estrangeiros. Uma vez, ele encontrou a criança abandonada e mal formada do Sr. Kagemitsu Daigo ao longo do leito de um rio. Ele levou a criança para casa, onde construiu as próteses especiais da criança e permitiu que ela se movesse e parecer normal. Zukai deu a ele o nome de Hyakimaru 6 anos depois. Apesar do fato de Hyakimato atrair demônios, Jukai entendeu que as partes do corpo do jovem provavelmente haviam sido tomadas por demônios quando o menino derrotou um demônio lagarto e teve sua perna direita misteriosamente. Jukai colocou espadas em seus braços protéticos após destruir o demônio. Bandai Hyakimoto retorna ao presente e exercita seu recém-adquirido senso de dor, enquanto Hyakimaru fica do lado de fora e sente a chuva pela primeira vez. Doradoro conversa com a mulher Yakumato. De repente, avista uma espada demoníaca e sai correndo. Ele se depara com um homem brandindo a espada, e a única maneira de vencê-lo é ao ficar com a lâmina presa em sua perna artificial. Quando Doradora toca a espada, ele é puxado de volta para o dono e impedido de recuperar a perna. Acontece que o dono anterior da espada é o irmão de Osushi. Tanosuke Osushi traz o irmão dela, está em casa, mas tudo o que ele quer é a espada de volta. Tanosuke se lembra de como a lâmina demoníaca Nihiru mudou sua vida por causa de seu desejo insaciável por sangue. Hyakimoto desarma Dorotoro enquanto isso, mas Tonosuke agarra a lâmina mais uma vez e ataca Hyakimaru. Desta vez, Hyakimaru fratura Nihiru e mata Tonosuke, devolvendo-lhe as orelhas. Agora, quando Hyakimoto é atacado por um grande monstro parecido com um pássaro, quando ainda está tendo problemas para se acostumar com sua nova audição, o Biwahoshi é a única coisa que podem salvá-lo. Sakai, o sacerdote, os informa, e eles estão se preparando para avançar sobre o exército. Daigo Hyakimoto conhece uma jovem cantando uma linda canção, mas ele desmaia por causa dos ferimentos. Os viajantes permanecem em um templo abandonado com Mio e um bando de crianças órfãs, e durante a noite, Mio trabalha como prostituta para as forças Sakai.
O Bill-Arroshi descobre uma localização melhor para eles nesse ínterim, mas é ocupado por um monstro. Hyakimoto vai combatê-lo, embora suas feridas ainda estão cicatrizando, a aura branca ao redor de Hyakumaru está começando a ter um tom carmesim demoníaco que preocupa os Bill-Arroshi quando eles se deparam com o demônio Arijigoku, que se assemelha a uma larva de formiga-leão que morde a perna genuína de Hyakimaru e o faz gritar de dor. Enquanto isso, em um esforço para aumentar sua renda, Mio parte naquela noite para servir Daigoman e Dorodoro aprende no auge da infância sobre que tipo de trabalho ela está fazendo. Hyakimaru viaja de volta com o Bill-Arroshi para o acampamento de Mio. A voz voltou, mas sua perna está apenas parcialmente lá. Enquanto isso acontece, Dorodora pergunta sobre o trabalho de Mio com as outras crianças. Mas eles não são informados com a ajuda de Mio. Hyakimaru gradualmente se acostuma a usar sua audição e fala. O vermelho em seu espírito começa a aparecer, diminuem à medida que eles se sentem atraídos um pelo outro. Hyakimoto retorna para enfrentar o monstro Adejigoku, apesar de ter se recuperado apenas parcialmente, desta vez armado com várias e Agido está ferido. Hyakimaru é atraído por Ohagi como resultado de seu ataque às tropas, o que a enfurece. Hyakimaru se retira e deixa Ohagi escapar com Yagido, enquanto eles se preparam para lutar até a morte, porque ela está preocupada com Yagido e a cor vermelha do demônio de sua alma é desaparecendo. Quando o demônio Nokosaregumo desce em uma nuvem escura acima de uma aldeia, os habitantes preparam apressadamente uma mulher para servir como sua noiva sacrificial. Um rapaz selvagem chamado Sadu tenta pôr fim ao sacrifício, enquanto Hyakimaru observa a procissão nupcial subir o Monte Borodoro, e Hyakimaru concordam em matar o demônio depois que Saru conta a eles a história de Nokosaragomo e explica que ele vê o sacrifício como sua irmã. Eles estão cercados por uma nuvem escura e Nokosorogumo aparece como uma centopeia gigante. Hyakimaru é incapaz de distinguir entre o demônio e a nuvem porque ambos aparecem vermelhos em seu campo de visão e a nuvem engole a mulher. Com a ajuda desses vapores sulfurosos, a montanha emite Doradoro e Saru se prepara para detonar uma explosão que incendeia o monstro, mas tem pouco impacto. É incrível que a criança seja o cérebro por trás da operação. Depois disso, Dorodora salta na cabeça de Nokosarakumo e invoca Hyakimaru, permitindo-lhe encontrar e matar a centopeia por ataque sonoro. Hyakimaru Dorodoro e a mulher que sobreviveu sendo engolida inteira no outono em uma fonte, enquanto a nuvem negra desaparece quando a tristeza descobre sua irmã em quem ele acredita e decide se juntar a ela. No vilarejo Yakimata, recupera o olfato e reconhece Doroduro pelo nome pela primeira vez, quando Doradora começa sofrendo de febre. Yakima o leva a um templo onde é tratado Dorodoro, que está tonto. Vê alguns lírios-aranha vermelho-sangue que trazem lembranças de sua mãe, Ojiya, e de seu pai. Ibukuro era um comandante moralmente correto de um bando de ex-agricultores que frequentemente atacou samurais como retaliação pela perda e sofrimento de seu segundo em comando, Itachi não, aquele de Naruto, propôs que eles invadissem uma empresa Yanagimoto que estava cansada da guerra, mas Itachi criou a armadilha porque ele determinou que ela seria mais vantajoso servir um senhor samurai. Ele pegou os homens que sobraram do Hibokudo e quebrou suas pernas. Hibokudo afirmou que a tonalidade dos lírios-aranha vermelhos pode ser derivada daqueles que morreram em combate e que a família foi deixada para saquear os mortos no campo de batalha em busca de suprimentos. Eles encontram alguns samurais que estavam destruindo uma vila um dia após uma batalha tensa. Ibukuro é identificado e finalmente morto em busca de comida. Doroduro e Ojiya conseguiram sobreviver, mas Ojiya acabou morrendo de desnutrição. Em meio a um campo de lírios-aranha escarlates, quando Dorado retorna ao presente, ela se recupera, mas a sacerdotisa diz a Hyakimaru que Dorodaro é realmente uma menina e se refere a ela como uma menina depois de tirar as roupas para lavá-las. Kagemitsu Daigo é informado de que Hyakimaru ainda pode estar vivo por uma testemunha do ataque ao acampamento de Mio. Depois de danificar o barco de um homem, a criatura parecida com um caranguejo Pakemonogani devora a vítima. Senhor Kagemitsu é informado sobre o clã Asakura reunido em sua fronteira. Enquanto a seca no Daigo região se intensifica, mais esculturas de demônios despedaçadas
espadas são descobertas quando ele entra no templo e os demônios o avisam que Hyakimoto ainda está vivo e lentamente recuperando as partes de seu corpo que foram levadas. O filho de Tahomaru, Kagemitsu, descobre que seu pai está procurando por uma criança mais tarde quando Tahoma e seus dois guarda-costas, Mitsu e Ryogo, encontram uma vila e descobrem que há um monstro do lago que ataca os pescadores. Ele leva um grupo de pessoas até o lago, onde atacam e ferem o monstro. Mas eles são forçados a fugir porque é muito feroz. Tahamoto instrui os aldeões a construir uma armadilha depois disso, na esperança de atrair a criatura para um canal estreito para que a água possa ser drenada. A estratégia dá certo quando Tahomato, Mutsu e Ryogo se envolvem em combate juntos. O monstro revida e quase come Ryogo, mas Hyakimoto aparece bem a tempo de matá-lo. Tahomato fica coçando a cabeça em confusão. O nome de Hyakimaru é revelado a Tahomato e os dois viajantes entram na capital Daigo. Eles assistem a uma peça que retrata Kagemitsu Daigo como um grande matador de demônios que é protegido pela deusa da misericórdia. No Salão do Inferno, o Bawahoshi procura pela verdade. Malyakimaru e Dorodoro exploraram as ruínas do Forte Benmon no local da vila que ele demoliu. Daigo o construiu. Disse que um demônio o amaldiçoou. Eles descobrem os restos de uma parede de madeira que os Asakura usaram para beliscar com flechas os corpos de seus adversários. Eles se deparam com Tsukiroko, um garotinho que quer passar para o lado de Asakura e encontrar sua família. O incidente envolvendo Hyakimato é relatado pelos guarda-costas de Tahomato, a Kagemitsu Daigo, que descobre que seu filho ainda está vivo e, apesar dos apelos de sua esposa, decide matá-lo para preservar a prosperidade de seu domínio. Tahamoto ouve a conversa deles e posteriormente encontra uma mulher louca que testemunhou o nascimento de Hyakimaru. Ela explica a ele como o menino ainda estava vivo depois que os demônios devoraram tudo. Um demônio raposa de 9 caudas se materializa em Banman. Ao cair da noite, Tsukiroko explora a distração para contorne a parede, com Torodoro perseguindo enquanto ele ataca Hyakimaru, mas eles são apreendidos por sentinelas Asakuda. As flechas de um esquadrão liderado por Kagemitsu. O próprio Daigo eventualmente afasta o demônio e ele então se vira para enfrentar Hyakimaru. Quando Hyakimoto percebe o vermelho demoníaco e a alma de Kagemitsu Taigo, ele não reconhece seu pai e fica perplexo. Hyakimoto está fugindo quando Kagemitsu ordena que seus arqueiros atirem nele, enquanto Sakiroko e Dorodoro estão presos em uma prisão em Asakura. Entre outros presos Daiko, Doradoro tenta escape. Tahomato pergunta a Nui no Kata sobre o destino de seu irmão lá, mas Kagemitsu responde explicando o acordo que fez com os demônios para preservar seu território. Nui no Kata pergunta a Tahomato se ele estaria preparado para desistir da terra para salvar seu irmão, o que horroriza Tahomato. O exército Daigo avança desenhando o demônio raposa, enquanto os Asakura começam a matar seus prisioneiros no Bonmon. Tahomato, que aceitou a contragosto a decisão de seu pai e é acompanhado pelo senhor Kakemitsu, e suas tropas confrontam os soldados de Hyakimaru. Tahamoto, a espada é quebrada e Hyakimoto fere seu olho direito antes de matar o demônio e fazer com que ele seja puxado para o Bonmon, chegando e implorando por perdão por seu envolvimento no acordo de Kagemitsu. Nui no Kata, ela então se mata com uma faca e o banido é destruído como resultado de seu sacrifício. Quando os sobreviventes da aldeia chegam, Tsukiroko se reencontra com sua mãe, a pequena estátua de madeira sem cabeça da deusa da misericórdia, que desistiu de sua própria cabeça no nascimento de Hyakimaru para que o menino não perdesse a cabeça no acordo de seu pai com os demônios. São apanhados pelo Bawahoshi e sua aura verde suave desaparece enquanto Doradoro tenta persuadir Hyakimaru a ir para um onsen. Este último continua sua busca por demônios mais tarde, perto da estátua de Buda sem rosto conhecida como Hakumanfudo. Sua mãe ele apresenta os personagens Hyakimaru e Okaka, que contam a história do escultor que começou a esculpir a estátua budista, mas faleceu antes de terminar o rosto. Okaka encerra a história do demônio que vivia na estátua, mas ansiava por um rosto, enquanto Doradora desmaia por causa do uso de drogas para trazer oferendas humanas para que possam tomar seus rostos. É revelado o escultor como Okaka, dando a ela a capacidade de alterar
tanto sua aparência quanto sua voz. Hyakimaru é revivido quando Okaka o leva para o cachoeira e começa a envolver Hakemufudo em combate. Okaka paralisa Hyakimoto usando o poder do demônio, mas Dorodoro implora que ela o poupe. Como resultado do pedido de Doradora, Okaka se permite ser cortada pela espada de Hakuman Fudo, o que permite que Hyakimaru ataque e destrua a estátua do demônio, enquanto Okaka se desintegra mais tarde. Enquanto visitava um onsen, Yakimato e Doradoro correm para o Bawa Hoshi, e algumas das outras crianças que veem um mapa que aparece nas costas de Doadoro. O ataque à vida de Nui no Kada é mostrado como tendo sido invertido, mas Tahomato perdeu a visão do olho direito em um flashback. O pai de Dododor, o ladrão Hibukuro, desenhou uma parte de um mapa mostrando onde ele enterrou seu dinheiro nas costas de sua esposa Ojiya e a parte restante em as costas de Doradora, para que os dois possam recuperá-lo juntos mais tarde. Antes que sua mãe faleça, Doradora aprendeu o mapa com as costas de sua mãe. O Bawa Hoshi e Hyakimaru entendem que o mapa aparece quando as costas de Doradora esquentam, dando-lhe várias escolhas de vida. De acordo com o Baba Hoshi, Hyakimoto continua procurando por demônios. Apesar de Doradora ter sido agarrada por um monstro gigantesco parecido com um bebê imperturbável, o monstro desaparece quando eles se aproximam de Sabami, o Senhor da Terra, que está trazendo uma oferenda em forma de flor para o espírito que reside lá, e eles chegam a um templo demolido. Ele estende um convite para ficar em sua residência, alegando que o templo abrigava um convento que abusava de crianças antes de ser atingido por um raio e ser destruído, o que matou todos lá dentro. Na noite seguinte, um monstro parecido com uma lagarta ataca os viajantes, mas depois que Hyakimaru o ataca, Mai Mayomban, um enorme demônio parecido com uma mariposa, aparece e arrasta a criatura para longe. Motra veio em seu socorro. A mariposa se transforma em uma mulher com cabelos brancos quando pousa perto para Sabami. Zabami a conforta e jura cuidar dela e de seus filhos. Quando ela admite que a comida que ele deu a seus filhos era muito potente, quando Doradoro viaja para a rica vila de Sabarmi, ela encontra todos contentes em chamá-lo de um lugar refúgio, se você quiser. No meio da selva, ela descobre um armazém de arroz, mas as pessoas a forçam a entrar no porão, embora Dorodoro esteja em perigo por causa dos monstros lagartas que ali habitam. O bebê monstro volta para salvá-la. O monstro irrompe, libertando os fantasmas das crianças de o templo incendiado que Sabamai e os aldeões deram a Mai Mayomba fora do assentamento. Zabami relata a Hyakimaru como ele se casou com a Mai Mayomba depois de aceitá-la como a proteção da vila contra samurais errantes e monstros. Hyakimoto se defende vigorosamente contra os Mai pertencentes às mariposas, como eles o atacam depois de emergir de suas crisálidas. A última, no entanto, oblitera o membro artificial de Hyakimaru e mais tarde se oferece como um sacrifício para incendiar o assentamento que o povo luta pelo último dos comida, depois que Doradoro incendeia o depósito, destruindo as lagartas e o arroz da vila. O Mai Omba original é rastreado e morto por Hyakimaru, que também lhe devolve sua coluna vertebral. Ele e Dorodoro retornam pela vila incendiada de Sabarmi, onde muitos residentes, incluindo Zabami, é encontrado morto. Hyakimoto responde que seu único interesse é eliminar demônios. Quando Dorodora questiona se eles tomaram a decisão correta, Hyakimaru e Doradora se separam, mas Itachi e seus homens rastrearam Dorotoro. Itachi exige ver o lado do mapa de Doradoro depois de tirá-lo das costas de Ojiya. Apesar das negações de Dodododo, Itachi e seus homens a levam mesmo assim, pois acham que ela aprendeu o mapa de cor. Eles viajam por dias usando a parte do mapa que Ojiya deixou para trás e que Itachi encontrou depois de descobrir seu cadáver. Eles chegaram ao cabo Hakotsu, onde a riqueza está escondida, mas eles precisam de um barco para chegar lá. Eles procuram, sem sucesso, por barcos em uma vila próxima que eles suspeitam ter sido queimada por ladrões, até encontrarem Shiranui, um jovem com um braço que se oferece para transportá-los a bordo. Judomaru e Saburo Namu, duas embarcações impulsionadas por enormes tubarões no meio da viagem. Shiranui confessa que depois de alimentar os
tubarões com seu braço, eles começaram a desejar carne humana. Então ele matou os aldeões para alimentar eles. Ele enviou Sabudamaru para ficar de olho no segundo barco até que eles voltassem mais tarde para jantar, já que ele não quer que eles exagerem. Itachi, que está desanimado, descreve como seu senhor se aproveitou dele e de seus guerreiros Doradoro, repreende eles por desistirem e então mergulham na água para servir de isca para atrair um Budamaru, quando ela sinaliza que eles o puxam para cima e esfaqueiam o tubarão até a morte quando ele vem à superfície em Kepakotsu. Eles mais tarde andam de canoa até a costa. Os bandidos espancam brutalmente Shiranui quando ele chega em terra para investigar. Shiranui jura vingança enquanto eles amarram Dorodoro e partem com o mapa finalizado enquanto lutam para se mudar para outro lugar. Yakimoto chega até um monge que o informa sobre um homem próximo chamado Jukai, que pode lhe dar um novo membro. Um ghoul ataca Drukai quando ele se junta morto no campo de batalha, mas Yakimoto aparece e o mata. Jukai fica chocado quando Yakimatu explica o que seu pai fez com ele em sua caverna. Drukai percebe que, embora a aparência externa de Hyakimaru tenha melhorado, sua humanidade interna diminuiu. Hyakimaru deve enfrentar sua própria família se ele quiser derrotar demônios. Ele hesita em curar sua perna por medo de que isso possa desencadear mais conflitos. Yakimoto revela que não está sozinho enquanto se lembra de Dorotoro. Quando eles saíram da caverna, eles descobriram que a fruta da árvore demoníaca, a Yakashigi vizinha, está gerando mais fantasmas. Que Yakimoto simplesmente enlouquece e mata essencialmente todo mundo, incluindo Akashigi Nui no Kano, se recupera de sua tentativa de suicídio no complexo de Daigo, mas Tahomato vai embora sem prestar atenção a ela. Para matar um suposto ghoul, ele localiza um rato parecido com um ghoul e o ataca com seus ajudantes Tahamaru, então incendeia a estrutura, jurando usar sua espada para proteger o território Daigo, matando o ghoul e qualquer descendente que ainda estivesse vivo dentro de Kogimitsu. Envia Tahamoto e um pequeno exército para assassinar Kyakimiru. Quando eles retornam, Yakimoto estava remando em um pequeno barco em direção ao cabo Hokatsu. Enquanto isso, Judamaru, um tubarão gigante convocado por Shiranui para consumir o cadáver de Saburumaru, se transforma em um demônio capaz de viajar pela terra quando ataca Dorotoro Yakimaru. A defende matando o demônio na perna esquerda se Yakimaru for reparado. Quando Hitachi descobre uma caverna, 2 de seus homens correm para dentro, mas são mortos por explosivos que foram colocados lá. Tahamatu instrui que sua frota não deixe ninguém vivo enquanto eles pousam na costa em busca de Yakimaru. Isso parece um erro. Garotos apenas fujam. O homem tem uma armadura de conspiração de qualquer maneira. O último dos homens de Hitachi é morto por flechas de Daigo. Hitachi é encontrado ferido por Doradoro e Hyakimaru. Itachi agarra Dorodoro e foge de mais flechas, enquanto Tarumarumutsu e Hyogo lutam contra Hyakimaru em um esforço para matar todos. Shiranui remove as bombas armadilhadas de cima e as explode, matando-se e desencadeando um deslizamento de terra. Eles decidem recuar, acreditando que Kyakimoto está morto depois que muitos dos homens de Tahomado são mortos, e Kyoko ficou gravemente ferido nesse meio tempo. Hitachi, que está mortalmente ferido, e Dorotoro tropeça na riqueza depois de cair em uma caverna feita pela explosão depois de ver Itachi falecer. Quando Doradoro descobre Hyakimaru, ela opta por manter o tesouro em segredo até determinar o que fazer com ele. Os aldeões informam a Hyakimoto e Dorodoro que as espadas de Munetsuna estão abaixo da média e que sua filha Okawa é feio quando eles pedem a ele para consertar as espadas na prótese de Hyakimata. Apesar das horríveis máscaras de Kyotoko que cobriam toda a sua casa, eles descobrem que nada disso é verdade. Um feitiço é executado em Hyakimoto por um Amanojaku quando Munazuna leva as espadas a um templo para serem limpas. Como resultado, Hyakimaru interrompe sua busca e decide se casar com Okowa. Mesmo que você esteja sendo caçado para sempre, você precisa transar de vez em quando. Doradoro pretendia descartar as espadas de Hyakimoto porque ela se sentiu rejeitada, mas em vez disso, ela fugiu em Minitsuna na fundição e contou a ele como ela se sentiu na manhã seguinte. Doradoro descobre que todos na aldeia, incluindo ela mesma, estão falando exatamente o oposto do que querem dizer e que as máscaras de Munitsuna, de alguma forma, tornaram possível falar
falar a verdade. Ataca Dorotoru quando ela entra no templo usando uma máscara, mas Munitsuna, que também está usando uma máscara, derrota. O Amano Jaku, Okaninga Amano Jaku, foi preso atrás de uma estátua no templo, mas conseguiu escapar de acordo com Munasuna quando Akona entende que as máscaras Otoku os mantêm seguros. Munitsuna coloca a estátua em pé e libera o Amanojaku, e Akimaru e Okawa terminam o noivado, embora ela eventualmente se case com um jovem aldeão, e Akimaru coloca as espadas reparadas de volta em serviço e viaja com Dorotoro, Tahomaru e seus companheiros notaram um desastre acontecendo. Nas aldeias de Daigo, eles presumiram que os demônios estão com raiva, e Akimoto não está morto porque começou nas fronteiras e agora está se movendo dentro das comunidades atrás da deusa de a estátua da misericórdia foi destruída, e ele retornou ao seu complexo Kagumitsu. Daigo percebeu que seu acordo com os demônios havia sido cancelado e que os dias de riqueza haviam acabado, e Akimaru e Dorodoro correram nos dados Saburota, um caçador de demônios local cuja mãe foi devorada por um demônio local. Eles esperam até que um enorme Nui apareça. Quando Kakimato tenta combatê-lo, Sambarota o intercepta e agora gosta de ver o monstro comer espectadores horrorizados. Hyakumaru e Dorodora estão lutando quando deslizam por uma encosta rochosa e o braço de Duruduru fica preso apesar de cortar sua prótese esquerda. Hyakimoto é incapaz de libertá-la conforme o nível da água subterrânea sobe. Embora sua espada esteja danificada, o Bawahoshi de repente aparece e libera Doradoro. Hyakimoto luta e fere gravemente o Nui, ainda determinado a recuperar seu corpo. Sabarota é consumido por ele em desespero, tornando-se parte dele. Finalmente, Kakimaru o mas nenhuma parte do corpo é dada a ele. Mesmo depois que ele corta o Nui em pedaços, para o horror de Doradora, o Bawahoshi, que acredita que Hyakimaru tem muitas dificuldades para suportar, observa desanimado enquanto a crueldade faz com que sua aura fique vermelha para recuperar totalmente seu corpo. Hyakimoto percebe que deve enfrentar Kagemitsu Dango em sua busca inabalável pelas partes de seu corpo. Dorodaro fica arrasado quando Hyakimoto entra no território de Daigo. Um aldeão os reconhece e alerta Kakemitsu Daigo. Como resultado, aldeões doentes são destruídos e seus residentes são mortos. Homens fortes são alistados para lutar na guerra contra o clã Asokura, que é uma ameaça, e cavalos, notadamente Midoro, uma égua-mãe que amamenta, são levados sob custódia para impedir o próprio Hyakimaru. Tahomato resolve viajar com Mutsu e Hyogo ao longo do caminho. Mutsu e Hyogo se lembram de terem sido feitos prisioneiros após resistirem ao assassinato de seus pais apenas para serem libertados por Kagemitsu e criados por Tahomaru. Eles encontram Hyakimaru e Torotoro em uma ravina cheia de cadáveres de soldados e se unem para atacá-lo, enquanto Doradoro observa horrorizado a brutalidade de Hyakimoto. Ele amputa o braço direito de Mutu, o braço esquerdo de Hyogo e o olho direito de Tahumato. De repente, os guerreiros de Kagemitsu que foram ordenados a proteger seu príncipe Passo em Midoro é enviado pelo líder carregando explosivos, cavalo e jogando Hyakimaru ravina abaixo. Tahomato é subjugado por um dardo quando ele se recusa a ir, e os aldeões prendem Doradoro Maduro, se torna um cavalo em chamas enquanto os espíritos tomam posse de partes de seu corpo, enquanto Kagumitsu se prepara para evitar um ataque iminente do clã Asukara, que pretende lutar em Banmon. A gangue de Tahomaru volta para casa com Dorodoro porque de sua fúria pelo sequestro de Dorodor, Hyakimoto atrai o cavalo demônio para ele. Mutsu, que perdeu o braço direito e agora está frágil por causa de uma doença que estava escondendo, é visitada por Tahumaru, mas ela se recusa a vê-lo porque não correrá o risco de contrair a doença. No enquanto isso, Nui no Kata libera Doradoro em agradecimento por fazer companhia a Hyakimoto e parte com ele quando seu barco vira nas águas rápidas. Refugiados Taigo, incluindo os Bawahoshi, vêm em seu auxílio para ajudar no cuidado dos feridos e doentes. Nui no Kada opta por permanecer, tendo caído na Ilha Mutsu, deixa a propriedade fazendo com que Tahomaru e Hyogo a sigam em outro local. Hyakimoto se aliou ao cavalo demoníaco Maduro e está caçando Doroduro, cortando um corte sangrento nos guerreiros de Daigo para defender a região. E seus residentes Mutu tropeça no templo do demônio e se entrega ao 12º e último demônio. Quando Tahomato e Hyogo chegam, sua oferta foi recusada, mas quando Tahomato, Mutsu e Hyogo mais tarde confrontam Hyakimaru, o demônio
demônio curou seus Ferimutsu e Hyogo. Cada um tem um dos braços reais do Hyakimaru, enquanto Taomato tem ambos os olhos. O povo Daigo vizinho se prepara para a guerra que se aproxima, enquanto o potro de Maduro foge em um esforço para recuperar seu olho e braços. E Akima luta contra Tarumarumutsu e Hyogo de forma durão batalha para deficientes. Os Bawahoshi estão impedindo Nui no Kata e Torotoro de se juntarem ao conflito enquanto ele está acontecendo, atacando Mutsu, e Kyogo Maduro é ferido quando seu potro chega e faz com que ela se distraia. Maduro esmaga Mutsu e sai correndo o crânio de Hyogo em um ataque de ira. Os braços de Hyakimaru reaparecem depois que eles morrem e ele usa suas próprias mãos para agarrar as duas lâminas de espada que estavam em seus braços protéticos para continuar lutando contra Tahumatu quando ele percebe Nui no Kata e Doradoro se aproximando. Yakimato é dominado pela emoção e Pulgas, com Taomato seguindo Kangemitsu Daigo, comanda seu exército para avançar na fronteira em um esforço para derrubar o Asakura e dar à sua ação algum tipo de justificativa. Hyakimaru e Tahamuru continuam lutando quando chegam ao fortaleza de Daigo. Eles derrubam um castiçal durante a briga que incendeia o castelo Dorodoro, e Nui no Kara, que são atraídos por sua compaixão pelos jovens irmãos, são alertados pela fumaça. Tanto Taoma quanto Hyakimaru afirmam que o castelo de Daigo em chamas é seu território herdado, como eles continuam seu conflito sangrento lá, enquanto Jukai se aproxima do castelo através de um túnel secreto. Nui Okada sai do Bawahoshi e Dorodoro e Yakimaru finalmente derrota o Ramado acima deles, mas ele poupa sua vida. Obrigado por não matar fora, meu garoto Tahoi, eu apreciarei isso para sempre. O demônio que possui os olhos de Hyakimaru tenta possuir Tahomato, mas ele consegue remover os olhos que remontam a Hyakimaru. Ele recupera sua saúde depois que Hyakimaru mata o demônio e Jukai o presenteia com uma deusa recém-esculpida de estátua de misericórdia, enquanto o castelo queima. Doradoro e Hyakimaru se reencontram enquanto Taomara morre em seus braços e o castelo desmorona. Nui no Kata atende ele enquanto Kagemitsu Dango lidera seu exército contra Asakura, enquanto sofre pesadas baixas no final. A estátua do demônio cai no corredor do inferno mais tarde. Quando Hyakimaru descobre seu pai ferido, mas desafiador no corredor do inferno, Doradora sugere encontrar as riquezas para ajudar os refugiados Daigo. Mas Kagemitsu entende que Hyakimaru teria sido capaz de preservar suas terras se ele não tivesse feito o acordo com os demônios. Quando Hyakimato sai sem matá-lo e deixa para trás a estátua da deusa da misericórdia, na cena final que se passa alguns anos depois, uma jovem chamada Dorodoro se apressa para dar as boas-vindas a Hyakimaru, que conclui a história de Yakimaru e Dorodoro, uma dupla que nunca esqueceremos. Chegamos ao final do recap do anime. Dororo, deixe seu like e inscreva-se no canal e comente se querem a parte 2. Obrigado!